Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E sem mais delongas, vamos para a exposição. Hoje chegamos à Terra Prometida, a Terra Santa. É o centro do livro de Cântico dos Cânticos. Convido você a abrir sua Bíblia agora, no Cântico, capítulo 3, versículo 6. É o momento mais solene, de maior alegria, de bênção, exultação, santidade, talvez acima de tudo, e de glória. O fato é que o texto de 3:6 até 5:1, a parte final, é o exato centro do livro, estruturado até de uma forma quiástica, A, B, C, B, A, em que o clímax do livro, o exato centro, com 111 linhas de texto hebraico antes e 111 linhas de texto depois, é a consumação. O momento tão esperado, com muita paciência, apesar das tensões e frustrações e desejos profundos, mas também com pureza. E a diferença que isso faz é enorme. Porque Deus é o Pai do prazer. Nós vivemos um mundo que não somente nos inunda com os detritos da sujeira, mas faz uma lavagem cerebral com água do rio Tietê, para pensar que a vida como o mundo vive a sua vida romântica, sexual, matrimonial, quando de fato casam, é normal para nós. Isso até se infiltra dentro das nossas igrejas. E hoje nós vamos tomar um banho nas águas cristalinas que vêm do Pai do prazer. Em seu livro clássico, Cartas do Inferno, o tio Screwtape, um chefe de demônios, escreve para seu sobrinho Wormwood, dando conselhos ao longo do livro todo. C.S. Lewis escreve as palavras do tio para seu treinado demônio sobrinho. Nunca se esqueça de que quando estamos lidando com qualquer forma de prazer sadio e qualquer forma de satisfação normal, de certa forma estamos pisando no território do inimigo. Eu sei que nós temos alcançado muitas almas através dos prazeres, mas não nos esqueçamos que todo prazer é invenção dele. Ele criou todos os prazeres. Toda a nossa pesquisa, através dos séculos, não foi capaz de criar uma única forma de prazer. Tudo o que podemos fazer é encorajar os seres humanos a tomar os prazeres que o inimigo criou, de forma ou intensidades que ele mesmo tenha proibido. Seu afetuoso tio, Screwtape. Quando nós examinamos as Escrituras, nós descobrimos que Deus é o Pai do prazer. Todo o prazer verdadeiro, toda a realização verdadeira vem dele. Tiago deixa isso muito claro. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O apóstolo Paulo acrescenta, visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças. Quando se trata do relacionamento conjugal, do amor romântico, do sexo, Deus é quem criou. Só um Deus bom e perfeito e maravilhoso e glorioso daria um presente tão bom para a raça humana. Foi ele que fez isso. O inimigo é o maior estraga-prazeres. Ele tenta roubar esse prazer legítimo no lugar certo, com a pessoa certa, para os fins dele.
Por isso, Hebreus diz, sejam honrados entre todos o matrimônio e a pureza, a palavra literalmente significa sem mancha, o leito conjugal, literalmente coité. A cama do casal casado, de onde vem a palavra para descrever a relação. Deus é que abençoa. Mas o texto também nos lembra que Deus julgará os porneios, imorais, fornicadores e os adúlteros. Deus protege, Deus preserva essa instituição sagradíssima, porque é um reflexo da sua glória. A sexualidade humana foi feita por Deus para juntar em unidade com diversidade duas pessoas para refletir, em primeiro lugar, a própria Trindade e, em segundo lugar, o amor íntimo de Jesus para com sua igreja. Por isso, quando nós chegamos no exato centro do livro, essa voz estranha da segunda pessoa plural, falando para pessoas do plural, abençoa a relação conjugal e diz, comei, amigos, bebei o quanto puderem, ó amados. Mas o contraste é muito grande com o inimigo de Deus, que quer usar a beleza e a glória da relação matrimonial como arma contra a própria glória de Deus. Deus criou a sexualidade humana e a abençoou como reflexo da sua glória, mas Satanás visa sujar o que é santo e pervertê-lo para seus propósitos. Então, tudo que envolve barateamento, ridicularização, piadas chulas, o ficar, masturbação, sexo antes do casamento, imoralidade sexual depois, adultério, tudo associado ao oposto do plano perfeito de Deus, é uma sujeira da glória de Deus, do propósito de Deus. E isso que Satanás faz sempre, tudo que transmite a ideia de unidade em diversidade como reflexo da beleza da glória de Deus, da Trindade. Satanás joga areia na máquina. Só para pensarmos um pouco teologicamente. Eu vejo três dos melhores e maiores dons que Deus deu para a humanidade, em que unidade em diversidade refletem a glória da própria divindade. Pense comigo sobre dons espirituais. Um presente de Deus para cada pessoa batizada no Espírito Santo na hora da sua conversão, é imerso no Espírito e assim recebe algum dom do Espírito para fluir através dele ou dela, para abençoar e unir o corpo de Cristo, fortalecer o corpo de Cristo. O que Satanás faz? Ele racha a igreja sobre dons espirituais. A música, segundo dom que Deus nos deu. Harmonia e melodia. Nós louvamos a Deus pelo dom da música, misturando as nossas vozes, pessoas das mais diversificadas de todas as classes, de A a Z, de todas as cores possíveis. Nós nos unimos para louvar a Deus. O que Satanás faz? Joga areia na máquina. E igrejas se racham sobre estilo musical e coisas semelhantes. Estratégia do inimigo. A sexualidade humana. Unidade em diversidade. Por isso Deus é contra homossexualidade. Ele não é contra sexualidade, ele é contra homo. Mesmo. Isso não reflete a glória de Pai, Filho e Espírito Santo eternamente unidos em sua diversidade. 3 pessoas distintas, mas eternamente e solenemente unidos. A sexualidade humana é para unir 2 pessoas debaixo de santo pacto,
diante de Deus, testemunha, e dos padrinhos, das pessoas, um pacto selado. A relação sexual criada por Deus como selo desse pacto a ser repetido, num certo sentido, uma lembrança da aliança, como a ceia do Senhor, é uma lembrança da nova aliança. Deus quer que o casal repetidamente se junte ao longo das suas vidas, lembrando, nós temos pacto, um para o outro, ambos para Deus. E Satanás diz, não, tem grama mais verde. Até antes de entrar nesse pasto verdejante do prazer sexual, ele promove o sexo ilícito que já começa sujando as águas. Por isso, o livro de Cantares tem nos ensinado 3 palavras muito importantes para o amor verdadeiro. Em primeiro lugar, paciência. Tempo é o maior aliado em relacionamentos verdadeiros. Hoje veremos a pureza. O amor se purifica. Esse é o maior presente, a fidelidade conjugal que uma pessoa pode dar para a outra. E amanhã nós iniciaremos, não poderemos terminar por completo, isso fica para uma capela em algum momento mais tarde. Perseverança. O grande clímax do livro, em que perseverança é a maior prova do amor verdadeiro. Quando nós chegamos no centro do livro, é algo fascinante, porque assim como o resto do livro ecoa os princípios que aprendemos de Gênesis e Apocalipse sobre família, só que de forma poética e lírica, nós descobrimos que o ponto alto desse livro, assim como da narrativa de Gênesis. Isso é fascinante. Toda a narrativa de Gênesis sobre criação culmina na cerimônia de casamento. Que tudo que Deus poderia ter falado, dinossauros, galáxias, estrelas, os limites do universo, até eclipse, quem sabe. Ele reserva os últimos versículos, o clímax da criação, para falar da primeira cerimônia de casamento. E Cantares a mesma coisa. No exato centro do livro, porque isso é extremamente importante para Deus. Em 3:5, nós vimos esse juramento. No momento em que as tensões do desejo antes do casamento que estava chegando, a sulamita não aguenta mais, ela quer possuir o seu marido e vice-versa. E ela falou, conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, essas amigas agora do palácio, pelas gazelas e servas do campo, não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira, paciência. Foi a segunda vez que esse refrão foi repetido. Só que agora, a partir do 3:6, o dia chegou. E a pergunta que o texto responde, o que acontece quando o amor acorda, quando é hora? Então é agora. O livro, essa parte do livro se divide em 2 partes. Em primeiro lugar, a procissão, que recebe bastante ênfase no texto. Temos algumas lições aqui para nós e você que ainda precisa planejar seu casamento. Há muita tensão entre solenidade, beleza, moderação. Eu fico muito triste percebendo quanto tempo os jovens casais gastam planejando a recepção e não se preparando para o casamento. Algo transitório, show, muita grana, muito dinheiro, muita tensão às vezes entre as famílias, muito sacrifício da parte dos pais e às vezes dos noivos. Simplicidade, moderação, sem ostentação, mas também algo digno da instituição, é daqueles 15 minutos de fama que o casal terá, no certo sentido em que ele é o rei e ela a rainha. Esse equilíbrio de solenidade, seriedade, celebração. Os casamentos judaicos duravam 1 semana de festa. Não é fácil.
Mas precisamos alcançar esse equilíbrio. O texto começa no versículo 6, com uma pergunta. Que é isso que sobe do deserto, como colunas de fumo perfumado, de mirra, de incenso, de toda sorte de pós aromáticos do mercador? A comitiva do rei está chegando. O casamento judaico era assim. Não tinha data, hora marcada. A noiva preparava enxoval, ele construía a casa do casal, talvez até no quintal do próprio pai. Se ausentava durante um período de mais ou menos 1 ano, que também servia para provar a virgindade da moça. E numa hora não esperada, ele chegava com todos os padrinhos dele, com som de trombeta e gritos de glória, de aleluia, de celebração. Analogia que Jesus aproveita muito bem, quando ele diz, eu vou preparar-vos lugar, mas eu voltarei. Estejam prontos. O noivo vem. O foco da cultura antiga não era tanto na noiva, e sim do noivo. E isso serve como reflexo do que nós esperamos como igreja. O grande dia. E ele vai até o norte para Líbano, a terra dela. E ela chama as amigas. Veja, ele está chegando. É agora, meninas. Todo mundo abençoado por um casamento puro e santo, debaixo da vontade de Deus. Um relacionamento exclusivo, sim, um para o outro e mais ninguém. Mas ambos para Deus. É um relacionamento exclusivo, mas não exclusivista. Quando chegamos no versículo 11, estão chegando agora nessas fotos do álbum do casal. Olha o versículo 11. Chegando em Sião, ou seja, Jerusalém, saí, ó filhas de Sião, aquelas de Jerusalém, e contemplai ao rei Salomão com a coroa com que sua mãe o coroou, no dia do seu deposório, no dia do júbilo do seu coração. Então 6-11 mostra a comitiva chegando e depois todos eles indo até Jerusalém, até o casamento militar e real. Todo casamento é especial. São nossos 15 minutos de fama, num certo sentido. Em que o noivo é coroado como rei do seu lar e ela como rainha. E essas memórias ficarão conosco para o resto da vida. Eu comentei que nós celebramos 35 anos. São momentos inesquecíveis. Nós nos casamos na Palavra da Vida, numa pequena ilha atrás da estância nos Estados Unidos. Eu lembro o casamento do meu filho Davi, tão mocinho, que casou com a princesa Adriana. 1.100 pessoas foram para aquele casamento. Nunca tinha participado de algo tão grande. Quando eu entreguei a minha princesa, bonequinha de porcelana, para o gorila, foi aqui fora. Memorável naquele momento é que na hora de começar o casamento, pifou os fusíveis de todo som e tudo mais, e tinha que Fernando Saqueto correr até estúdio pegar mais. Também marcante naquele dia, que foi o mesmo dia que Sr. Davi e Dona Marianne Cox celebraram bodas de ouro. Em meio ao casamento da minha filha, nós honramos o Sr. Davi e Dona Marianne por 50 anos. Meu filho Daniel casou numa pista de golfe com só 90 pessoas presentes nos Estados Unidos. O filho Steven, numa fazenda dos Estados Unidos, dos pais da noiva, em que as duas famílias trabalharam 1 semana juntos, algo que nunca tinha visto, foi muito gostoso. Cada casamento uma marca de solenidade, santidade e alegria. Agora só falta uma. Mas quem sabe um dia, o dia está chegando da nossa caçula. O dia chegou. Versículos 6-11
O foco agora é a chegada do noivo. Nos versículos 7 e 8, nós aprendemos algumas lições muito importantes. Olha a descrição de como Salomão chega. A busca da noiva. Ele já passou pelo duty free antes de chegar no boticário. E ela vê essa nuvem de incenso, de perfumes aromáticos. No versículo 6, mas chega no versículo 7, ela diz, é a liteira de Salomão. Mas olha como ele vem. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Todos sabem manejar a espada e são destros de guerra. Cada um leva a espada à cinta por causa dos temores noturnos. O que é isso? O homem é protetor do seu lar, da sua noiva, dos seus filhos. Adão foi chamado para ser o protetor do jardim do Éden, de servir e guardar, chamar, o verbo hebraico usado para guardar a palavra de Deus, mas também de proteção. A essência de homem é ser protetor. Hoje o mundo está castrando homens para serem protegidos pelas suas mulheres na provisão do mantimento das necessidades da casa. Mulheres não querem ser protegidas pelos homens e estão transformando homens em efeminados. A essência do ser homem. Ele não poupou nada para proteger e segurar, para acalmar os temores da volta para Jerusalém, passando por territórios perigosos. Ele não poupou nada para proteger a sua amada. Versículos de 9 a 11 mostram a elegância e a beleza de um casamento real e militar. Versículo 9, o rei Salomão fez para si um palanquim de madeira de Líbano. É interessante, a partir de agora fala muito texto sobre Líbano, porque é a terra natal dela. No norte de Israel, as saudades do coração de ter que sair da casa dela, mas ele faz muita coisa para deixar ela sentir em casa. Fez-lhe as colunas de prata, a espalda, o encosto de ouro, o assento de púrpura e tudo interiormente ornado com amor pelas filhas de Jerusalém. Aquelas que eram do contra agora estão a favor. Elegância e beleza. Já lemos versículo 11. Saiu a filha de Jerusalém, Sião, todos se beneficiam desse relacionamento. Contemplai ao rei Salomão com a coroa com que sua mãe o coroou, porque no certo sentido é outro dia de coroação, no dia do seu desposório, no dia do júbilo do seu coração. O que nós encontramos aqui talvez tem maior respaldo no casamento da realeza, lembrando da Diana, do Charles, muitos anos atrás, e infelizmente muitas tragédias desde então, mas é mais ou menos isso. O casamento inicia momentos de proteção, mas também de santidade, de elegância na vida conjugal. Algumas lições que podemos tirar disso. O amor inspira o melhor no amado. Ele não poupou nada a bem dela e deles. O relacionamento do casal deve ser uma bênção para todos ao seu redor. Relacionamento exclusivo sem ser exclusivista. O amor do marido implica na proteção da esposa, bem diferente do que Adão fez naquele momento traumático, que já falamos em Gênesis 3. Quando em vez de proteger a sua esposa, Adão a expôs a uma morte fulminante da parte de Deus. Não, em Jesus o homem outra vez se transforma no Adão que Adão nunca foi. E isso nos leva então no capítulo 4, para as núpcias em si.
O foco está na consumação e não na cerimônia em si, porque trabalhando o final nós entendemos que tudo antes já aconteceu. Esse é o momento em que os votos assumidos serão consumados e selados. E é nesta hora que o homem fala. Fascinante. Até aqui, ela que falou quase tudo. Algumas palavrinhas dele intercalados com as dela de elogio, de apreciação. Mas agora, nesse momento, talvez de grande insegurança da parte dela, ele abre a boca e ele toma a frente e a liderança do relacionamento para acalmá-la e prepará-la para o momento. Olha versículos 1 a 7. Como és formosa, querida minha. Como és formosa. Notem que ele verbaliza o amor, algo muito difícil para o homem fazer. E agora ele começa uma descrição dela de apreciação, em que ele intercala questões de aparência física e de caráter, algo que temos visto entrelaçado desde o início. Ele vai de cima para baixo, mais tarde a coisa vai aquecer ainda mais, depois de um conflito que veremos amanhã, ele faz 10 descrições dela. Aqui são 7, o número da perfeição, mas depois ele começa de baixo para cima. O cara aprecia mesmo o que ele tem. Os teus olhos são, não como as, são pombas. Ele já falou isso. Pomba minha. Os olhos transmitiam paz e tranquilidade. Brilham através do teu véu. Os teus cabelos, não é aconselhável falar isso para sua querida, mas temos que entender a imagem. Teus cabelos são como rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. Nós não entendemos que não somos pastores. Mas à distância, ele via nas colinas, nos morros, com o pôr do sol brilhando e refletindo na lã preta daquelas ovelhas, descendo de forma ondulante, hipnotizante. O cabelo dela é o que ele está dizendo. 3, ainda mais difícil. 2, para nós entendermos a imagem, mas eu vou explicar porque é até engraçado. São os teus dentes, como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavadouro do rio, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. Parece que ele é ortodonto, apreciando. Não falta nenhum dente, são todos brancos, perfeitamente simétrico. Mas o que ele está descrevendo são ovelhas tosquiadas, nuas, que foram lavadas no rio. E o que acontece com o seu cachorro, quando você dá banho no cachorro, qualquer animal, quando sai do banho, o que é que faz? Não é? E faz exatamente isso, provoca riso. O que ele está dizendo não é somente que os dentes são perfeitos, gastou uma fortuna com ortodontista ou coisa assim. O que ele está dizendo é que o seu sorriso me faz sorrir. Você provoca risos em mim, alegria. Caráter e aparência. Os teus lábios são como fio de escarlate. A tua boca é formosa. Quando fala da boca, parece que ele trata não somente do formato, porque isso ele já tratou dos lábios, mas das palavras, assim como a mulher virtuosa. A lei da graça. Interessante esse paradoxo, estar na sua boca. As tuas faces ou bochechas, como romã partida, rosada, brilham através do véu. O teu pescoço, agora é mais esquecido ainda. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, todos broqueios de valoroso. Mulher, você parece uma girafa. Não. O pescoço para o povo de Israel era a dignidade, a nobreza, o caráter. Ela era firme e forte, não vacilava, não era mulher de cabeça vazia, mas digna. Os teus 2 seios são como 2 crias,
gêmeas de uma gazela que se apacentam entre os lírios. Falando como gazelas, ele não está dizendo que era o formato dele, seria meio esquisito isso. Está sendo bem direto nas núpcias, dizendo, me dá vontade de passar a mão. Como um filhotinho, um cachorrinho, que a gente gosta de pegar e acariciar. E quando chega nesse ponto, então, está quase lá. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, agora pela única vez em todo esse texto, ele usa a primeira pessoa do singular. Notem que o foco dele de início ao fim é ela. Um para o outro. Meus queridos, eu sei que temos uma mistura de casados e solteiros aqui. Se tem um segredo em toda a palavra de Deus para a vida sexual do casal, é esse segredo. Você para o outro. 1 Coríntios 7 diz isso. O seu corpo não mais te pertence. Na relação sexual, maior coisa não é sua autogratificação, mas satisfazer o outro, servir o outro. Esse é o outrocentrismo de Jesus, inclusive no leito conjugal. Cada um mais interessado no outro. E isso, meus amigos, é o segredo do reflexo da glória de Deus e de Cristo. Não o que nós vemos hoje. Eu irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Hoje eu vou consumar essa relação. Ele encerra, tu és toda formosa, querida minha. Em ti não há defeito. Será? É possível? Não, nós já sabemos. Ela mesmo se considerava muito menos que perfeita e manchada. Mas beleza está nos olhos de quem vê. Ele é homem de uma só mulher, ela é mulher de um só homem. E essa pureza caracterizando o livro todo, culmina no versículo 8. Ele a convida, estranho, vem comigo do Líbano, ela já chegou. Noiva minha, 5 vezes ele a chama assim. Vem comigo do Líbano pela segunda vez. Espera aí, eu não estou entendendo nada. É que ele não só quer o corpo dela, ele quer a mente dela, as emoções dela. São as núpcias, mas ela tem saudades do lar, da casa, insegura, lugar estranho, homem estranho, agora, todo esse momento delicado. E ele a convida, esqueça de tudo mais, meu bem. Olha do cume de Amana, montanha do norte, do cume de Senir e de Hermon, montanhas do norte, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Esses são os temores da noite. Esqueça de tudo isso, meu bem. Eu estou aqui para te proteger e te servir. O amor verdadeiro espera o momento certo. E vale a pena esperar. Essa hora em que o homem precisa falar. Afirmar seu amor e apreciação não somente pela aparência, mas também pelo caráter. O foco de ambos é o outro, já falamos sobre isso. Algo triste que veremos no resto desse livro, porque às vezes essa apreciação diminui. A vida conjugal é uma aventura em que deve aumentar a apreciação quanto mais você conhece a pessoa. Amanhã veremos isso. Mas agora chegou. No versículo 9 a 11, ele elogia as carícias e depois a virgindade dela. É o maior presente que ele podia ter recebido. Eu sei que hoje em dia essas palavras ferem pessoas por causa do passado, história de vida. Alguém já atropelou o jardim ou já se entregou facilmente. E aqui que precisa do jardinheiro divino para fazer um novo arranjo e começar tudo de novo. É possível isso? Mas na igreja nós não podemos diminuir esse padrão altíssimo de virgindade e pureza. Se nós não falamos, ninguém vai falar. Então ele diz, arrebataste-me o coração, minha irmã,
noiva minha, arrebataste-me o coração, estou derretendo aqui, desmaiando com amor. Um só dos teus olhares, com uma só pérola do seu colar. Eu acho lá na sala uma pérola que você esqueceu, e isso já faz o meu coração bater mais forte. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor o teu amor, carícias, do que o vinho. Foi como ela começou falando no início do livro. E o aroma dos teus ungüentos, mais do que toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua. Ele diz literalmente, eu cheguei na terra prometida, que mana leite e mel. A fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Olha como ele agradece esse presente da pureza. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha. Manancial recluso, fonte selada. Ela se guardou só para ele. Ele agradece os teus renovos. São um pomar de romãs com frutos excelentes. A rena e o nardo. O nardo, e agora ele entra no boticário de novo. Só fala dessas fragrâncias que cercam o leito, o nardo e açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra, o aloés, com todas as principais especiarias. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Assim como Salomão em Provérbios descreve a satisfação que vem destas águas que o inundam. O que ele está dizendo, um poço seria suficiente. Talvez um riacho. Mas você é um tsunami. E é só para mim, eu não acredito. E agora chega. Versículo 16. Levanta-te, ela fala. Ela não falou nada até agora. Mas derreteu o coração dela também. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, guardado por ela e pelos irmãos dela até esse momento, para que se derramem os seus aromas. Ó, venha o meu amado para o seu jardim, a transição do livro. Ela se entrega para ele e coma os seus frutos excelentes. E agora no centro do livro, ele diz com toda a satisfação, já entrei no meu jardim. Minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com especiaria. Comi o meu favo com o mel. Bebi o meu vinho com o leite. Eu desfrutei da terra prometida. Terra santa, gloriosa, perfeita. Obrigado, Senhor. E agora Deus fala. Comei e bebei, amigos. Bebei fartamente, ó amados. É a voz de Deus que abençoa a pureza e a paciência. Águas cristalinas que Deus reserva para aqueles que sabem esperar a hora dele. O momento certo para iniciar uma vida de descoberta em todos os sentidos conjugais. Como o plano dele é perfeito. Como as águas são cristalinas. Como vale a pena não somente viver assim, mas ensinar os nossos jovens nas nossas igrejas esse padrão. Quando bebemos dessas águas, nós percebemos a sujeira que o mundo oferece nas suas novelas, nos seus filmes, na pornografia, no adultério, nas piadas sujas. São águas turvas, salgadas, que só provocam mais sede e nunca satisfazem. Que Deus nos dê graça para renovar a santidade, para esperar e para purificar o leito conjugal. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ter ouvido. Para saber mais, nos siga no Facebook e no Instagram, SBPV Brasil. Palavra da Vida, teologia para vida e ministério.